Como é que a gente honra os Budas? Como é que a gente venera os Budas? Tanto na forma de uma pessoa, de um professor, de uma pessoa que é um praticante do caminho, você venera com a sua prática do caminho ou oferecendo meios materiais ou espirituais. O Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. É uma bênção estar aqui com vocês. Minha garganta está ruim. Eu gravei hoje meu programa para a Rádio Vibe Mundial e o meu produtor não sabia que eu tinha gravado. Falou, não, põe um piloto. E eles puseram um piloto do ano passado. Então, se vocês assistiram hoje o programa da Rádio Mundial, você sabe que foi um probleminha, né? Porque foi falando que eu ia para Portugal em outubro, imagina, do ano passado. Mas as coisas são como são, né? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu não vou falar muito tempo hoje, não. Nós estamos aqui, só tem mais uma página desse capítulo que chama Veneração de Todos os Budas, e eu vou ler um pouquinho para vocês. Se não tiver muito claro, vocês me digam, tá? Oferecer uma palavra do Dharma que ilumine todos os seres é muito mais valioso do que grandes quantidades de ouro. O Brahma ficou muito movido pelo que ele ouviu. Fez ofertas venerativas de alimento a Buda e a todos os monges, como expressão da sua crença profunda. E o rei Prajnajiti, tendo ouvido que Buda construiu uma estupa dedicada ao Buda Kasyapa, veio a Buda com 700 carros repletos de azulejos. Prostrando-se em frente, ele disse, Bhagavata, um epíteto de Buda, eu quero construir estupas como esta através de todo o país. Posso fazê-lo? E Buda respondeu, certamente o chumbinho está aqui de novo, certamente. E continuou com a seguinte história. Há muito tempo atrás, no tempo do Buda Kasyapa, quando ele morreu, havia um rei chamado Kriki, que queria construir uma estupa decorada com 7 tesouros. Nessa época, uma das pessoas que trabalhava com o rei disse a ele, tenho medo que no futuro uma pessoa fraca possa aparecer e cometer um crime seríssimo de destruir essa estupa. Eu sugiro, entretanto, que você faça a estupa de ladrilhos e a cobra com ouro e prata. Dessa maneira, mesmo que a pessoa roube todo o ouro e a prata, a estupa permanecerá intacta. E o rei seguiu esse conselho e fez a estupa exatamente como essa pessoa havia sugerido. Era imensa, era muito linda. 7 anos, 7 meses e 7 dias foram necessários para essa construção. Quando completou, o rei fez ofertas venerativas. E quando completou, fez ofertas venerativas. O rei Prasenajiti então veio a Buda e disse, o rei Kriki teve grandes méritos e muitas riquezas. Embora eu também queira construir uma estupa, eu tenho medo que a minha não seja comparada com a dele. Levou para o rei Prasenajiti 7 meses, 7 dias para completar a sua estupa. E quando ela ficou completa, ele fez ofertas venerativas. Primeiro construiu uma fundação quadrada e colocou em volta dela não é bem uma cerca, aquele lugar a gente põe a mão assim, um corrimão. Em seguida construiu um prédio de 2 andares redondos, no topo do qual ele fez 4 cantos que tinham coisas saindo de cada lado,
com bandeiras e canópias. Ele colocou no topo dele uma coroa, como se fosse na forma de anéis instalada. Embora o Bhagavata esteja além da avareza, da raiva e da ignorância, ele ainda quer ter uma estupa em sua honra. Essa pessoa é culpada de haver ofendido Buda, e a sua retribuição kármica será grande. Este é o método de fazer uma estupa. As regras a serem seguidas ao construir um templo, um complexo de um templo, é o seguinte: primeiro, escolha um lugar agradável para a construção de uma estupa. Eu estive falando isso esses dias com meus alunos, sabe? Porque eles falam, primeiro vai construir uma imagem de Buda, primeiro vai construir o templo. Eu falei, não, primeiro a gente constrói a estupa, que é o simbólico de ter as relíquias de Buda, os ensinamentos de Buda, né? Então a regra é a seguinte: primeiro deve construir uma estupa. E essa estupa pode estar no lado leste ou do norte do complexo. Não deve estar no sul nem no oeste. E quando os aposentos dos monges forem construídos, tenha cuidado para que ele não fique grudado na área onde está a estupa, e vice-versa. Se a estupa estiver próxima de um cemitério, deve ser construída uma outra grade em volta, a fim de evitar que cachorros venham macular a área, puxando restos de corpos. Porque antigamente era assim, né? Enterrava as pessoas, os cachorros viam com fome, né? Desenterrar para comer. Então, assim, se estiver perto, não põe isso para não ficar tudo cheio de pedaços de carne podre, né? Precisa ter cuidado também sobre a água usada nos aposentos dos monges, que deve estar na parte oeste ou sul, de forma que essa água usada suja não vá passar em cima da estupa. Mas a água da estupa pode correr na direção onde estão os monges, os praticantes. A estupa deve ser construída numa área elevada, que tem uma vista muito bonita. É um lugar onde não deve lavar roupa, pintar roupa, secar roupa, nem deve usar sapatos, sandálias, não deve usar roupa de couro, não deve cobrir a cabeça, os ombros, não deve cuspir no chão, sujar o chão. Se alguém disser, embora o Bhagavata esteja além da avareza, da raiva e da ignorância, ele ainda quer ter uma estupa construída em sua honra. Quem fala isto é uma pessoa que é culpada de haver ofendido Buda, e sua retribuição kármica será grandiosa. Quer dizer, não pode ficar ofendendo, quer construir uma estupa o quê? Para dizer eu sou legal? Não, não é para isso, não. Né? Existe uma história sobre um aposento onde tinha uma imagem de Buda, numa estupa. Uma vez o rei Prasenajit veio até Buda e, se prostrando em frente a ele, disse: Bhagavata, eu acabo de construir uma estupa dedicada ao Buda Kasyapa. Posso construir um aposento dentro dela? Sim, pode, Buda respondeu e continuou. Há muito tempo, na época da morte do Buda Kasyapa, havia um rei chamado Kriki, que construiu uma estupa dedicada a este Buda. Nos 4 lados, ele tinha aposentos construídos, que eram decorados com imagens carvadas de leões e várias pinturas coloridas. Bandeiras e canópias penduradas dentro desses aposentos, com flores do lado de fora, protegidos por uma grade. Se alguém disser, embora o Bhagavata esteja além da ganância, raiva e ignorância, ele ainda quer ter um aposento construído com propósitos decorativos, para que ele sinta prazer em vê-los, essa pessoa vai ser culpada de ganância, de ter ofendido Buda, e sua retribuição kármica será muito grave. Esse é o significado de ter um aposento na estupa. Eu tive uma vez lá perto de Gotemba. Tem uma cidade no Japão onde tinha um templo chamado Frigideira.
E lá perto o pessoal do Sutra da Flor de Lótus, essa lei maravilhosa da Nichiren Daishonin, construiu uma estupa belíssima, branca, enorme, gigantesca. E em cada canto, em cada lado da estupa, uma construtora branca, imensa. Em cada lado dessa estupa tinha o nascimento de Buda, a iluminação de Buda, o ensinamento de Buda e a morte de Buda. Eram as 4 imagens, como se fossem pequenas alcovas, pequenos nichos dentro onde as pessoas põem flores. E sempre que a gente ia visitar uma estupa, a gente anda em volta dela, da direita para a esquerda, orando, rezando, honrando o significado que representa o budismo em si, os ensinamentos de Buda, né? Então, ele construiu uma estupa dedicada a Buda. Dos 4 lados ele tinha esses 4 lugares, né? Agora pode ser claramente compreendido que construir estupas dedicadas aos Budas do passado e respeitosamente venerá-los é a prática tradicional de todos os Budas iluminados. Existem muitas outras descrições de estupas, mas eu vou me limitar a essas que eu falei até agora. Os ensinamentos da escola Sarvastivada são as melhores no budismo. O Mahasangika Vinaya, que é o coração dessa escola, primeiro foi trazido da China, da Índia para a China, por Facien. E ele foi aquele que subiu o Pico do Abutre e encontrou muitas dificuldades. E o Dharma que os ancestrais corretamente transmitiram está de acordo com os ensinamentos da escola Sarvastivada. A terceira maneira de venerar Buda é fazer ofertas venerativas a uma estupa, kaitia e outras formas que sejam representantes do corpo de Buda, do corpo dos ensinamentos. A quarta maneira é fazer ofertas venerativas a Buda quando ele está no mausoléu. É a mesma veneração de Buda, entretanto, que tem ou não tem um mausoléu. É um lugar onde as ofertas venerativas são colocadas. Embora esse grande mérito em venerar Buda, seja nesse mausoléu, numa estupa, no katia, esses objetos existem. Existe maior mérito ainda, mesmo que não estejam lá, na sua ausência. Porque o objeto da veneração é muito mais amplo. Mas há grande mérito em fazê-los assim. A quinta maneira de venerar é pessoalmente fazer ofertas venerativas a Buda ou a uma kaitia, um monumento que represente Buda, né? A sexta maneira é urgir, quer dizer, convidar outros, que deem mesmo que seja um pouquinho de dinheiro, para fazer ofertas venerativas a Buda ou uma kaitia. É por isso que eu fico falando para vocês, façam doações, para a gente construir a nossa estupa, para construir o nosso templo, onde a gente possa fazer veneração ao que? A sabedoria perfeita, a compaixão ilimitada, de forma que todas as pessoas que entrem lá no terreno em Campos Jordão, ou aqui em São Paulo, no nosso templo, no bairro do Pacaembu, que todos possam despertar a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. E que aí não fiquem sedentos de nada, nem famintos de nada, porque encontram a completude da sabedoria e da compaixão. A sétima maneira é fazer ofertas de coisas, alimentos e dinheiro a Buda, as suas relíquias, a kaitia, uma estupa. Há 3 espécies de coisas: roupas, alimentos e assim por diante, incenso, flores e assim por diante, e todas as espécies de ornamentos decorativos. A 8ª maneira é fazer ofertas venerativas com a mente devota. Há 3 espécies de tais venerações. 1. Completa devoção ao fazer uma oferta venerativa. 2. Realização que fé é a maior virtude de um Buda. Com a mente pura e a mente de fé é que faz a veneração. E 3. Realização que a vontade pelo estado Buda é uma forma de venerar.
A nova maneira é fazer ofertas venerativas com a mente que não procura coisa alguma. Há duas formas para esta: com a mente livre de apego a coisas não materiais e com a mente livre de apego a coisas materiais. A 10ª maneira de fazer ofertas venerativas é a sua própria prática do caminho. O resultado de tais ofertas venerativas é a prática do caminho e a iluminação. Há 2 ou 3 formas. As 2 formas são ofertas venerativas feitas através do Dharma. E a segunda, ofertas venerativas feitas através do seu treinamento. E as 3 formas são ofertas venerativas de dinheiro e coisas materiais, ofertas venerativas feitas com grande alegria e ofertas venerativas feitas através do seu próprio treinamento. Isto completa a explicação das 10 maneiras de venerar um Buda. As maneiras de venerar o Dharma e a comunidade budista são as mesmas. A veneração, honrar ou respeitar o Dharma, significa venerar os ensinamentos, os princípios, as práticas de um Buda, como expresso nos sutras, nos ensinamentos. A veneração da comunidade budista significa venerar todos os Iravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas, e bem como as suas estátuas, seus desenhos, as imagens que você possa encontrar, as caitias, estupas, mausoléus. Significa também venerar e respeitar monges comuns. Existem 6 espécies de mentes de veneração. 1. A mais suprema mente da boa fortuna, que surge como resultado de venerar os 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. A mais alta mente de benevolência, que surge como resultado de venerar os 3 tesouros. A mais alta e suprema mente de todos os seres. A mente que é difícil de encontrar, tanto quanto uma flor no Dumbara. A mente suprema de todo mundo. E a mente da verdade, que penetra delusão e não delusão. Porque o Tathagata possui esta mente, as pessoas são capazes de confiar nele. Existem infinitos méritos de fazer, mesmo que seja uma pequena oferta venerativa, muito menos uma grande para os 3 tesouros, com qualquer uma dessas mentes de veneração. Nós devemos definitivamente fazer ofertas venerativas com a mente sincera, como foi descrito, como todos os Budas têm feito. Descrições de tais ofertas venerativas estão incluídas nos sutras e tratados das regras de disciplina. Têm sido corretamente transmitidas aos Budas e ancestrais. O serviço ofertado aos Budas e ancestrais é o mesmo tipo de veneração a eles. O método de construção e das regras governando o uso da estupa, dos mausoléus, formam a essência do Dharma, que os Budas ancestrais e seus descendentes, apenas eles, corretamente transmitem. O mesmo é verdadeiro para as regras governando a maneira de colocar as imagens e as relíquias de Budas, como também fazer as ofertas venerativas. Se esses métodos e regras não forem corretamente transmitidos, elas estarão não em acordo com o Dharma. Nesse caso, então, as ofertas, as venerações não seriam verdadeiras e não teriam grande mérito. Assim sendo, nós devemos definitivamente oferecer a nossa veneração de acordo com o Dharma e transmiti-lo corretamente. O mestre Zen Lin Tao passou muitos anos atendendo os mausoléus do seu mestre Huinen, que é o Daikan Eno. Huinen, Daikan Eno, como um jovem monge, ficou separando o arroz da sua casca dia e noite, sem descansar, em serviço dos seus companheiros monges. Ambos são exemplos de ofertas venerativas de acordo com o Dharma. Existem muitos outros exemplos, mas eu não tive tempo, não tenho tempo de listar todos eles. De qualquer maneira, nós devemos venerar os Budas, como tem sido descrito neste texto. Isso foi compilado pelos discípulos de Mestre Dogen no verão do 7º ano de Kenchō de 1255. Isso tudo que está escrito nesses trabalhos aqui que eu estou lendo para vocês, são trabalhos muito antigos, que são encontrados nos textos, nos sutras sagrados,
dizendo como é que a gente faz, como é que a gente honra os Budas, como é que a gente venera os Budas. Tanto na forma de uma pessoa, de um professor, de uma pessoa que é um praticante do caminho, você venera com a sua prática do caminho ou oferecendo meios materiais ou espirituais. Eu vou pedir desculpas a vocês, que como vocês estão vendo, eu estou muito resfriada e a minha voz está faltando. Mas o principal é que nós terminamos esse capítulo hoje da oferta venerativa e tem muito a ver com o que nós estamos construindo em Campos do Jordão e que eu falei para as pessoas, antes de tudo, nós vamos colocar uma estupa. E a gente tinha um morrinho ali no terreno, e a gente colocou uma porção de pedrinhas ali, que é simbólica de que ali estão os Budas todos do passado, que este é um terreno búdico, que esta é uma terra Buda, que a sabedoria de Buda e a compaixão dos seres iluminados e benfazejos são aqui honradas, veneradas e respeitadas, com ofertas materiais, que é a compra do terreno, comprados os materiais que a gente vai comprar, tijolo, enfim, o que a gente vai usar para construir, e depois a nossa prática, a maneira que nós vamos estar praticando. Se vocês olharem no site do Zen do Brasil, vocês vão encontrar inclusive o QR Code, aquelas coisinhas assim, onde você pode abrir e fazer uma doação. Não é para mim, não. É para a gente construir essa estupa, para a gente construir esse local onde nós podemos fazer venerar, honrar os Budas do passado, do presente e do futuro. Tenham uma ótima noite e me desculpem, porque eu preciso descansar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos despertar. Lembrando que hoje é dia 1º de maio, é dia do trabalho. Alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, em 1880, mais ou menos, né? Foi uma grande greve, depois teve briga, pessoas morreram. Então, nos Estados Unidos, eles não fazem mais no dia 1º de maio, eles fazem no primeiro domingo de setembro, dia do trabalho. Mas em grande parte do mundo é dia 1º de maio. Então, é o dia de respeitar os direitos trabalhistas, gente. Porque a greve que teve era isso, eles trabalhavam 13 horas por dia, queriam trabalhar 8 horas por dia, ter direito a férias e 13º, e é tudo isso que até hoje ainda existem grandes reivindicações, né? É a gente saber que reivindicar aquilo que é justo também é uma forma de venerar os Budas, tá bem? Então tenha uma boa noite, um bom descanso. Quem está fazendo zazen, continue seu zazen, e eu vou me retirar, porque realmente a minha condição de resfriado não permite continuar com vocês. Não fiquei lá embaixo, que as pessoas estão fazendo zazen, para não transmitir. E não fui à Rádio Vibe Mundial também para não transmitir esse resfriado para ninguém. Porque eu recebi de alguém e eu queria que parasse em mim, que não fosse sendo transmitido. O que eu quero transmitir para os outros é o caminho de Buda, a veneração a todos os Budas, o respeito à vida na sua pluralidade, e não doenças ou vírus. Estejam bem, tenham uma boa noite.